tema da nossa mensagem hoje é Deus como nosso refúgio. E o texto de referência que nós vamos usar é Salmo capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Ponto. Vamos parar aqui. Então veja só. Se nós pegarmos o contexto inteiro do Salmo 7, o que a gente tem? Nós temos primeiro Davi pedindo livramento. Depois nós temos Davi fazendo uma confissão de que ele é inocente diante dos seus inimigos, daqueles que lhe perseguem. E por fim nós temos Davi pedindo que Deus venha trazer julgamento àqueles que estão sem causa, sem motivo, de alguma maneira, o perseguindo. Então esse é o contexto do Salmo 7. Porém nós vamos nos deter apenas no verso 1, que é o tema da nossa mensagem, né? Deus como nosso refúgio. Então, o que significa a palavra refúgio? Refúgio significa um lugar onde nós vamos para nos esconder em momentos difíceis, lugares onde nós vamos para repousar, lugares onde a gente vai, que de certa forma a gente se sente livre, né, da mão dos nossos inimigos. É como se fosse um castelo forte, né? A gente sabe que ali nós estamos seguros. E Davi está dizendo que em Deus ele se refugia. Ou seja, Davi está fazendo de Deus o seu refúgio, o seu lugar forte, o seu castelo, o seu lugar onde ele se sente totalmente seguro diante das ameaças que ele está enfrentando. Mas o ponto é o seguinte: quando a gente lê todo o capítulo 7, o que a gente observa? Que Davi estava nesse refúgio. Se você ler comigo o versículo 8, Davi diz assim: O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Ou seja, Davi estava nesse refúgio, né? Ele não estava recorrendo a Deus como refúgio porque ele fez alguma coisa de errado e agora ele precisa que Deus o livre. Não. Pelo contexto do Salmo, Davi estava nesse refúgio. Então, ele não estava fazendo de Deus um refúgio porque ele fez alguma coisa errada e agora precisava da ajuda de Deus. Ele estava ali. Ele estava vivendo naquele refúgio. Por isso que ele pede que Deus faça justiça a ele. Então veja, quando nós lemos o contexto inteiro, nós conseguimos nos aprofundar um pouco mais nesse versículo. Se a gente ler o versículo 1 sem olhar o contexto, então a gente vai apenas ficar no raso, naquilo que nós entendemos de maneira imediata, ou seja, Davi está fazendo de Deus o seu refúgio. Só que quando a gente lê o contexto, a gente vê que Davi estava nesse refúgio. Ele não estava fazendo de Deus o seu refúgio, ele estava nesse refúgio. Ora, isso é um exercício da meditação. Se Davi está dizendo que Deus é o seu refúgio e o contexto me diz que Davi já estava dentro desse refúgio que é Deus, o que Davi está querendo dizer no verso 1? É isso que eu quero que você pense juntamente comigo. Vamos ler novamente o versículo 1. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Veja, se nós já colocamos que Davi estava no refúgio de Deus, qual o sentido dessas palavras aqui então? Veja, aqui Davi estava respondendo a um conselho que ele havia recebido. Como assim? Exemplo, quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, quando nós estamos passando por momentos de injustiça, quando nós estamos passando por momentos em que somos perseguidos, afligidos, sem causa, estamos inocentes como Davi, então geralmente nós recebemos conselhos.
E geralmente os conselhos que nós recebemos sempre vão na contramão daquilo que nós cremos. Então, às vezes a gente recebe um conselho, né? Faça justiça com as suas mãos, né? Às vezes a gente recebe um conselho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Busque isso, busque aquilo outro. Sempre nós recebemos conselhos para que nós busquemos justiça em outros lugares, de outras formas. A justiça humana, a justiça da nossa vingança, a justiça daquilo que nós achamos que devemos fazer, o conselho do mundo. E o que Davi está falando aqui no verso 1 é justamente uma resposta a qualquer pessoa que possa ter dado um conselho a ele, que o levasse a buscar refúgio, justiça, em qualquer outro lugar que não fosse Deus. Então ele disse: Senhor, Deus meu, em ti eu me refugio. Ou seja, se alguém tiver que me defender, será o Senhor. Se alguém tiver que me fazer justiça, será o Senhor. Se em algum lugar eu tiver que buscar que o meu nome seja limpo, se em algum lugar eu tiver que buscar a justiça perante os homens, será em Deus, porque Ele é o meu refúgio. É como se Davi não tivesse aceitado ir para nenhum outro lugar além de Deus. É como se Davi dissesse o seguinte: Deus me é suficiente. Se Ele me conhece, se Ele vê a minha retidão, se diante dos olhos dele eu sou justo, isso me basta. Porque Ele fará justiça a mim. Eu não preciso recorrer a homens, eu não preciso recorrer à justiça humana, eu não preciso ter Deus e ter mais algum outro lugar como segurança de que eu serei justificado. De maneira nenhuma. Apenas Deus é aquele em quem eu me refugio. Apenas nele eu buscarei justiça diante dos meus adversários. Então isso é um conselho para nós. Veja, diante das adversidades e das perseguições e das mentiras e calúnias que talvez você possa estar passando, em quem você está se refugiando? Em Deus apenas? Ou em Deus e em mais um amigo? Em Deus apenas? Ou em Deus e na justiça humana? Em Deus ou em tentar justificar-se diante das outras pessoas? Você quer um conselho? O conselho que eu te dou é o conselho de Davi. Que o Senhor, Deus, a quem você serve, seja o seu refúgio. Que Ele te justifique. Que Ele limpe o seu nome. Que Ele honre a sua reputação. Que Ele faça com que o teu rosto brilhe diante de todos aqueles que querem de alguma maneira te prejudicar. Não busque justiça de homens. Não busque refúgio em qualquer lugar que não seja o Senhor teu Deus. Deus abençoe a sua vida.